discutindo o resultado do Comitê de Política Monetária, esse anúncio pela manutenção da taxa básica de juros inalterada em 15% hoje. Converso agora com Tatiana Pinheiro, economista-chefe da Galápagos Capital, que já aparece aqui comigo em tela. Seja muito bem-vinda, Tatiana. É um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Boa noite. Boa noite. Tatiana, eu queria começar pelo fim do comunicado do Copom. Primeiro, uma votação unânime por parte do Comitê de Política Monetária. Em segundo lugar, dizendo aqui que o comitê enfatiza que seguirá vigilante, que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado. É um trecho, se não igual, muito similar ao do comunicado da reunião anterior. Eu queria entender, o tom deveria ser esse mesmo? Não haveria espaço, pelo menos, para um pequeno guidance ali acerca da possibilidade de, quem sabe, o Banco Central começar, de fato, a reduzir os juros no começo do ano que vem? Olha, eu acho que guidance não. Acho que for guidance não caberia e eu não vejo, não teve nenhuma sinalização ali do board, né, pelas falas dos diretores, do próprio presidente, de que eles se sentem confortáveis em dar guidance agora, porque lembra que eles fizeram o vínculo, né? A guidance é quando você tem um horizonte ou alguma certeza, né? E aí ele continua falando que o cenário segue bastante incerto. Então, eu acho que vai demorar um pouco para a gente voltar a ver guidance em decisão desse board, né? Essa frase, você está completamente correto, ela é muito similar ao que se tinha antes, mas a frase anterior, que é um ponto que eu ressalto, que ele fala de que o comitê avalia que a manutenção da taxa no patamar corrente por tempo bastante prolongado é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta, né? Isso também está muito similar, mas é importante ressaltar um ponto seguinte, que hoje, né, a decisão de hoje sinaliza que o Banco Central acha que os 15%, a manutenção em 15% é suficiente e necessária, né? Porque senão ele não teria decidido por 15%. Mas a taxa de juro real, né, a taxa de juros ex-ante real, ou mesmo pegando Selic, descontando a inflação, ou fazendo a ex-ante, que é a taxa de juros de um ano à frente, descontada a expectativa de inflação de um ano à frente, essa taxa de juros ela está acima de 9%, agora atualmente em 9,6%, mas ela está aí rodando acima de 9% desde o começo desse ano. Já são 10 meses de taxa de juro real acima de 9%, sendo que a taxa neutra, aquela que nem causa inflação, nem pressão inflacionária, nem causa queda da inflação, estimada pelo Banco Central, é de 5%. Então, é o período mais longo de aperto monetário, ou seja, a taxa de juro real acima da neutra, que a gente tem desde a adoção das metas de inflação. Então, hoje, o 15% é suficiente e necessário, mas está muito próximo o momento que o 15% não seja mais necessário. Ele vai continuar sempre sendo suficiente, mas não necessário, né? Então, nesse ponto, essa última frase que você ressaltou, que ele fala não hesitará em também retomar o processo de ajuste, eu acho que o Banco Central, hoje, o próximo passo dele é corte de juros. Resta saber em que momento o comitê vai chegar na avaliação que o 15% não é mais necessário para assegurar a convergência da inflação à meta. Pois é, eu queria falar exatamente sobre esses aspectos mais qualitativos, Tatiana. Olha por quê. Que, de acordo com as próprias projeções de inflação trazidas pelo Banco Central, a gente tem as projeções de IPCA para o final desse ano a 4,6%. Você vê aí na tela essa tabela que está no fim do comunicado do Comitê de Política Monetária. Se a gente pegar o IPCA livre somente, ou seja, preços que são definidos pelo mercado, pelas dinâmicas de mercado, o IPCA está em 4,5%, ou seja, lá no teto da meta de inflação
perseguida pelo Banco Central, a gente sabe, né? Galípolo tem sido bastante enfático nessa busca pelo centro da meta de 3%, mas o IPCA livre está ali com essa projeção, pelo menos, de encerrar o ano dentro do intervalo de tolerância. Só quando a gente olha para o IPCA de preços administrados, né, que ali não são muito sensíveis ou nada sensíveis à política monetária, ele puxa um pouquinho esse dado para cima com essa projeção de um fechamento do IPCA administrado, de preços administrados em 5% ao final de 2025. E aí, quando a gente olha para o horizonte relevante, no segundo trimestre de 2027, com o IPCA projetado em 3,3%, 0,3 ponto acima da meta perseguida pelo Banco Central, aí eu te pergunto, juntando esses dois aspectos, faz sentido a manutenção de um patamar tão restritivo de Selic? Ainda assim, porque o Banco Central e o próprio Galípolo faz questão de ressaltar que eles perseguem o centro da meta. Centro da meta é 3, como o próprio Galípolo já falou em algumas reuniões, centro da meta é 3, né? Esse que é o centro da meta. Dito isso, excelente ponto o que você ressaltou, olha, a parte da inflação que é sensível à política monetária é a inflação de livres. E essa inflação de livres, de acordo com a projeção do cenário de referência do Banco Central, no horizonte relevante de política monetária, que é o segundo trimestre de 2027, está em 3,2. É isso que garante, né, que faz com que a minha análise seja, olha, hoje foi necessário e suficiente a manutenção de 15, mas a projeção, principalmente de livres, muito próximo da meta, indica que a gente está muito próximo do ponto que a avaliação vai ser, bom, é suficiente, mas não mais necessário, né? Justamente vem dessa abertura de inflação que mostra essa desinflação, né? Porque é uma projeção para livres que é 4,5, depois cai para 3,6, se não me engano, e aí chega em 3,2 no segundo trimestre de 2027. Então, a política monetária fazendo aí seu efeito e trazendo a inflação para o centro da meta, né? Então, a gente está muito, só 0,2 acima do centro da meta. A gente está muito próximo de que em algum momento os 15% já não sejam mais necessários. Tatiana, o Banco Paine fez um levantamento que é muito interessante, que mostra que Gabriel Galípolo é o presidente do Banco Central mais hawkish desde 2016, quando a autarquia estava à frente, quando a autarquia, né, era liderada por Ilan Goldfein, ainda no governo de Michel Temer. Eu queria entender exatamente esse movimento, né, em se tratando de comunicação por parte do Banco Central. A Galípolo tem sido bastante enfático na busca pelo centro da meta, tem sido, inclusive, enfático em relação a essa aspa aqui, que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado. O quanto de peso tem exatamente essas sinalizações mais duras acerca dessa busca pelo centro da meta de inflação e o quanto de sinalização acerca de aspectos que tangem a tecnicidade dessa decisão passam por o comitê inteiro de política monetária, todos os diretores terem votado na mesma direção sem qualquer tipo de divergência? A comunicação, ela é essencial no arcabouço de metas de inflação, né? O que é o arcabouço de metas de inflação? Da onde que veio a ideia disso? A ideia do arcabouço de metas de inflação, ela surge das expectativas, da coordenação de expectativas. Como é que você coordena expectativas? Via comunicação. Então, é essencial dentro do arcabouço de metas de inflação, para que ele seja bem sucedido, para que que a inflação seja ancorada na meta a um menor custo de atividade econômica, é essencial que a autoridade monetária seja crível, que as pessoas acreditem que o Banco Central está comprometido em trazer a inflação para a meta e manter a inflação na meta. Então, essa sinalização, o que se fala no comunicado, e, por exemplo, coloca lá a última frase falando, ó, não hesitará em voltar a ajustar, é para mostrar o comprometimento da autoridade monetária com a meta de inflação. Isso é essencial, mesmo que não seja o caso, né? O caso
da economia brasileira se tudo mais constante do que a gente tem hoje, o caso na economia brasileira é que o próximo passo do Banco Central vai ser corte de juros, seja em dezembro, seja em janeiro, seja em março, vai ser corte de juros, não vai ser alta de juros, né? Mas é necessário que na comunicação sempre o Banco Central sinalize, não é que é necessário, mas é bom que sempre na comunicação o Banco Central sinalize esse comprometimento com a meta, com o centro da meta, né? E nesse sentido também entra as decisões unânimes. É positivo, né, que as decisões sejam unânimes num sentido ou no outro sentido. Isso não tira a possibilidade de se ter, eventualmente, decisões com dissenso, mas é mais positivo no sentido da coordenação das expectativas dos agentes que a decisão do Banco Central tenha sido unânime do que uma decisão de Banco Central com dissenso. Fica mais difusa a mensagem e atrapalha a coordenação das expectativas. Mesmo sem deixar nenhuma portinha aberta para, quem sabe, de fato, essa expectativa do mercado se confirme, Tatiana, e a gente veja o Comitê de Política Monetária, pelo menos, dar um lampejo de esperança para os agentes econômicos de que, sim, a Selic vai cair a partir de janeiro ou a partir de março. A gente pode esperar algum tipo de sinalização na próxima? A gente falava isso na última, mas agora pergunto se a gente pode esperar alguma sinalização na próxima reunião do Copom em dezembro, quando há de novo essa expectativa de manutenção da taxa, né? Sim, eu acho que veio. Eu acho que esse comunicado já foi, esse de agora, dessa decisão, já veio menos duro, já veio com essa sinalização, essa portinha de esperança, né? No começo do comunicado, ele levanta alguns pontos. Primeiro, são 3 pontos, é rápido. O primeiro, ele assume que a economia, o crescimento econômico está em trajetória de moderação. Antes ele não assumia isso. Apesar dessa trajetória de moderação estar dentro, em linha com o cenário deles, ele coloca, olha, o crescimento econômico está em trajetória de desaceleração. Segundo ponto, ele fala explicitamente da inflação cheia e da inflação subjacente caindo, o arrefecimento da inflação cheia e das inflações subjacentes, que são as mais sensíveis à política monetária. Por que elas estão caindo? Por conta da política monetária. E o último ponto foi esse que você ressaltou, as projeções dele. A projeção dele aberta, mostrando a inflação de livres em 3,2, essa realmente deixa a porta aberta para o corte de juros, porque ela mostra que o Banco Central está muito próximo do momento onde essa projeção de livres vai estar em 3 e, com isso, não vai ser mais necessário a manutenção da Selic no atual patamar. Tatiana, eu estava dando uma olhadinha aqui novamente no que sinaliza o Banco Central. Eu queria entender exatamente sobre esse aspecto que só se tange a palavra fiscal apenas uma vez nesse comunicado do Copom. Há mais argumentos aqui que tangem, por exemplo, o cenário internacional, ao mercado de trabalho é verdade, a economia ainda bastante aquecida, mas sobre o cenário fiscal só citou-se uma vez. O que isso significa? Significa que o impulso fiscal, efetivamente, esse ano está bastante menor do que foi o ano passado. Só por uma questão de números, no ano passado, até o mês de agosto, que é quando a gente tem o resultado primário do governo, do setor público consolidado, no ano passado, até agosto, esse resultado era deficitário em torno de 200 bilhões de reais. Hoje, o resultado primário até agosto, ele é deficitário em 38 bilhões de reais. Então, veja a diferença, né? O quanto que a política fiscal estava injetando dinheiro na economia no ano passado, através do déficit aí em torno de 200 bilhões de reais, e o quanto menor que é essa injeção de dinheiro na economia esse ano, com um déficit aí dentro, muito próximo da meta do intervalo de flutuação da meta do primário, aí ao redor de 38 bilhões de reais.
Tatiana, até o horizonte relevante, a gente tem um 2026 inteiro pela frente e eleições presidenciais no meio do caminho, uma perspectiva de um incremento do ponto de vista de gastos, sejam eles fiscais, sejam eles parafiscais, um aumento também, pelo menos a perspectiva, no mercado de crédito, de isenções, um incremento do ponto de vista de consumo, mantendo o nível de atividade econômica. Agora, como a gente acompanhou em Breaking News neste jornal, a aprovação do aumento da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Eu te pergunto o quanto esse horizonte relevante ele pode estar um pouco nublado ainda para o Banco Central conduzir a política monetária da forma mais apurada. Olha, o Banco Central ele toma a política fiscal como dada, né? O projeto aprovado da isenção do imposto de renda, que eu acho que é a ação de política fiscal mais relevante para o ano que vem, ele vem com compensações, né? Então, de acordo com o projeto, essa isenção, esse custo da isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000, ele é compensado por outras tributações. Então, ele é neutro fiscalmente, né? E é com isso que o Banco Central vai trabalhar. Então, o que o Banco Central ele vai usar, e nesse sentido o cenário é sempre prospectivo, né? É que ele trabalha com cenários, né? Com relação à atividade econômica, com relação à inflação, mas é sempre uma prospecção. Ele vai calibrando isso, ele vai calibrando o grau de aperto monetário com a prospecção, o que ele acredita que é o mais provável para a atividade econômica e para a inflação, dado um conjunto de dados, que aí entra o fiscal, mas o fiscal dado, não o que ele imagina, mas o que é oficial, né? E aí, nesse sentido, se pode haver alguma distensão do fiscal novamente, por ser ano eleitoral, a gente tem que imaginar que a política monetária ela vai demorar ainda bastante tempo para deixar o campo contracionista, dado a estimativa de taxa neutra de 5%. Se a gente está em 9,6, demora aí bastante tempo para você ter uma política monetária que ela não é contracionista. Eu acho que isso tem um poder de compensar atribulações do cenário, seja vindo do doméstico, seja vindo do externo. Eu queria falar um pouquinho em Banco Centrais, Tatiana, entender se, falando em desobstrução dos canais de política monetária, eu queria entender quais desses canais estão hoje obstruídos e que tipo de elementos deveriam estar, por exemplo, em pauta, se a gente discutir tanto medidas que podem ser adotadas pelo próprio governo, pensando no custo de crédito, etc., mas também, evidentemente, do ponto de vista de reformas que tangem ali, por exemplo, ao Poder Legislativo, né? Então, gozado você ter trocado nesse assunto, é bastante interessante, por quê? Porque o Banco Central, ele, em abril, ele falava muito de obstrução dos canais da política monetária. Hoje em dia, né, nas últimas falas que precederam a essa reunião, por exemplo, eu já não vi mais nem Piketty, nem o professor Piketty, nem o Newton Davi, nem Guille, nem Galípolo falando de obstruções dos canais de transmissão, né? E aí, o que é a obstrução, né? Vamos traduzir o banco centrês, como você usou, entre aspas. O que é a obstrução dos canais de transmissão? A política monetária, para ela ter efeito na inflação, ela não é a Selic em 15 tem efeito na inflação, o 15 da Selic, ele passa por alguns canais, né, da economia que fazem com que chegue e produza uma queda da inflação. Quais são esses principais canais? Crédito, câmbio e expectativa, né? São esses três principais canais. E aí, quando a autoridade monetária falava, os membros falavam de obstrução, geralmente eles falavam do canal do crédito. Por quê? Porque o canal do crédito desse ano, pelo menos no primeiro semestre, não estava muito claro o efeito do aumento da política da taxa de juros, né? Então, o crédito, ele não tá, as concessões não estavam desacelerando muito, de maneira expressiva, a inadimplência também não tinha
subido de maneira relevante, a fazer com que os bancos tomassem a atitude de conceder menos crédito. Isso começou a aparecer nos dados de crédito, um crédito desacelerando, a concessão de crédito desacelerando, caindo, a partir de junho, julho, né? Então, esses dados começaram a aparecer agora. Então, eu não acho, eu acredito se havia alguma obstrução no canal do crédito, essa obstrução ou desapareceu, ou não existe mais, ou está muito reduzida. Os outros canais estão fluindo bem. A taxa de câmbio saiu dos 6,20 para 5,30, então essa passagem, né, deixou os produtos importados mais baratos, todos os insumos que dependem de importação também mais baratos, e isso está batendo na inflação, e isso a gente consegue ver nos IGPs, né? A gente começou o ano com os IGPs, com IGPM, IGPDI, acumulando inflação 12 meses de quase 8%. O IGPM de outubro, divulgado na semana passada, a inflação nos últimos 12 meses está em menos de 1%, então saiu de 8% para menos de 1%, se não me engano, 0,97%. O IGPDI, que vai ser divulgado essa semana, a expectativa é que a inflação anual, né, ou seja, nos 12 últimos meses do ano, atinja 0,55%. Então, metade de 1%, né? Então, o canal do câmbio está funcionando e a das expectativas também, né? As expectativas aí são várias semanas de revisão das expectativas de inflação para baixo. A inflação esperada, a mediana do mercado, dos economistas, para 2028 é 13,50. Então, já está bem mais próximo da meta e já saiu um pouco daquela anomalia que a gente via de inflação de longo prazo ali nos 4%, acima de 4%. Isso já não existe mais nas expectativas de inflação. Então, os outros dois canais, expectativa e câmbio, está funcionando, e o que se tinha alguma obstrução no canal do crédito, parece que não é mais a avaliação do Banco Central. Economista-chefe da Galápagos Capital, muito obrigado, Tatiana, pela disponibilidade de conversar com a gente.